Em Isaías 41:8-10. Mas tu, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e te chamei de seus confins, e te disse: Tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A história de Moisés não é apenas a de um líder libertador, mas a de um homem comum que, apesar de suas limitações, foi chamado para um propósito maior do que ele mesmo. Moisés estava diante da sarça ardente, um fenômeno inexplicável e sobrenatural. Pense na seguinte situação: o fogo queimava intensamente, mas o arbusto não se consumia. Este era um sinal claro da presença de Deus. Mas, além disso, era um símbolo de como o poder de Deus transcende a lógica humana. Assim como o fogo não destruía a sarça, o Senhor, com sua presença, nos capacita a passar por tribulações sem sermos destruídos. A história de Moisés é um lembrete de que Deus sempre escolhe os improváveis, os que se sentem fracos, para realizar grandes obras. Moisés, ao ver aquilo, ficou perplexo e, com temor, perguntou: Quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo de Israel do Egito? Quantas vezes fazemos essa pergunta em nossos corações? Quem sou eu para enfrentar essa situação? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu para vencer? Essa pergunta reflete não só a humildade de Moisés, mas também as dúvidas e inseguranças que todos nós carregamos. A resposta de Deus foi direta e cheia de autoridade: Eu serei contigo. Note que Deus não tentou convencer Moisés de que ele era suficientemente capaz por si mesmo, mas lembrou-lhe que sua presença seria suficiente. Essa promessa ressoa ainda hoje em nossas vidas. No livro de Josué 1:5, quando Josué é chamado para liderar após a morte de Moisés, Deus diz: Assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Essa é uma garantia divina de que, independentemente dos desafios à nossa frente, a presença de Deus é constante e imutável. Não estamos sozinhos em nossa caminhada. Se estivermos cumprindo o propósito de Deus, podemos confiar que Ele estará ao nosso lado em cada passo, guiando-nos através das tempestades da vida. Mas Moisés ainda tinha dúvidas. Ele não se via à altura da tarefa. Ele questionou: E se eles me perguntarem qual é o nome daquele que me enviou, o que devo dizer? E então Deus, em uma das maiores revelações de sua natureza, respondeu: Eu sou aquele que sempre foi e sempre será. Com essas palavras, Deus não apenas deu um nome, mas revelou sua essência eterna e inabalável. Ele é o Deus que existe por si mesmo, sem começo nem fim. Ele é o Alfa e o Ômega, Apocalipse 1:8, aquele que governa o tempo, o espaço e o destino dos homens. Moisés, mesmo após essa poderosa declaração, ainda se sentiu insuficiente. Ele lamentou que não tinha a eloquência necessária para falar com Faraó. Quantas vezes nos encontramos em situações onde acreditamos que não somos qualificados ou que nos faltam habilidades? Talvez você já tenha pensado: não tenho as palavras certas, ou não sou forte o suficiente para lidar com isso. Mas, em Êxodo 4:11-12, Deus responde a Moisés de uma maneira incrível: Quem deu boca ao homem? Quem faz o surdo ou o mudo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá. Eu estarei com você quando falar e lhe direi o que dizer. Aqui, Deus nos lembra que Ele não nos chama com base em nossa capacidade, mas em sua própria. Ele usa o improvável, o que se sente despreparado, para que sua glória seja manifesta. Em 1 Coríntios 1:27, Paulo nos ensina que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios e as coisas fracas para envergonhar as fortes. Portanto, quando nos sentimos incapazes, é o momento perfeito para Deus agir por meio de nós. Moisés, finalmente,
aceitou o chamado de Deus e, com a vara em suas mãos, começou uma jornada que mudaria o destino de uma nação. A vara que Moisés carregava não era apenas um símbolo de liderança, mas uma representação do poder de Deus em ação. Com aquela vara, ele realizou milagres que desafiaram a lógica humana. As águas do Nilo se transformaram em sangue, pragas vieram sobre o Egito, o Mar Vermelho se abriu, e Israel cruzou a pé enxuto. Em cada um desses eventos, o impossível tornou-se possível porque a presença de Deus estava com Moisés. Quando enfrentamos nossos próprios desafios, somos chamados a lembrar que o mesmo Deus que dividiu o mar está conosco. O mar, muitas vezes, representa os obstáculos intransponíveis em nossa vida, uma doença, uma crise financeira, um problema familiar. No entanto, Deus nos dá a certeza em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. E Ele ainda é capaz de realizar milagres em nossas vidas. Na jornada de Moisés, ele não só enfrentou Faraó e os exércitos do Egito, mas também teve que lidar com a incredulidade e reclamações do próprio povo de Israel. Muitas vezes, liderar ou seguir o chamado de Deus nos coloca em situações onde não só enfrentamos inimigos externos, mas também a resistência daqueles que estão ao nosso redor. Em Êxodo 16:2, vemos o povo murmurar contra Moisés, questionando a provisão de Deus. No entanto, em cada desafio, o Senhor se mostrou fiel, enviando maná do céu e água da rocha, mostrando que Ele é o provedor em tempos de escassez. Essa jornada também nos ensina que Deus nos molda e nos prepara ao longo do caminho. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado, e mais 40 anos liderando Israel através do deserto em direção à terra prometida. Da mesma forma, Deus muitas vezes nos permite passar por desertos em nossas vidas, momentos de provação e solidão para nos preparar para algo maior. Em Deuteronômio 8:2, lemos: Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de conhecer as intenções do seu coração. Deus usa esses momentos de dificuldade para nos fortalecer e nos aproximar dele. Assim, a história de Moisés nos lembra que não somos chamados a viver uma vida de facilidade, mas a confiar no Deus que caminha conosco através das provações. Como ele foi fiel a Moisés, também será fiel a nós. A jornada pode ser longa, o caminho pode ser árduo, mas a presença de Deus é nossa certeza de vitória. Agora, deixe-me orar com você. Pai Celestial, Senhor dos Exércitos, Criador de tudo o que há, eu me coloco diante de Ti com um coração humilde e contrito, reconhecendo que sem a Tua presença eu sou incapaz de enfrentar as batalhas da vida. Assim como estiveste com Moisés, guiando através dos desertos e diante dos mares impossíveis de cruzar, sei que estás comigo em cada momento, mesmo quando as circunstâncias ao meu redor parecem intransponíveis. Senhor, Tu és o Deus do impossível, aquele que transforma a fraqueza em força, dúvidas em fé e medo em coragem. Hoje, Senhor, eu clamo pelo Teu poder sobrenatural em minha vida. Assim como capacitaste Moisés a realizar o que parecia impossível, capacita-me também a ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu sei que muitas vezes me sinto pequeno, incapaz e despreparado, mas eu confio que em Tuas mãos, cada fraqueza minha pode se tornar uma oportunidade para que Tua glória seja revelada. Tua palavra me diz que o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, e eu me coloco diante de Ti, pedindo que me molde segundo Teu querer. Senhor, eu Te peço que me guies pelos caminhos que Tens preparado para mim. Sei que, assim como Moisés, enfrento desertos em minha caminhada, mas creio que, em cada deserto, Tu estás comigo, provendo o que eu preciso. És a fonte de água viva que sacia minha sede,
És o pão do céu que sustenta minha alma, és a coluna de fogo que ilumina a escuridão do meu caminho. Mesmo quando não vejo a solução, confio que tu já a tens preparada, pois nada escapa ao teu controle. Pai amado, ensina-me a ouvir a tua voz, assim como Moisés ouviu o teu chamado no meio do fogo. Que eu possa ter a sensibilidade de reconhecer tua presença nos momentos mais inesperados, e que o meu coração esteja sempre pronto a te obedecer, mesmo quando não compreendo o propósito completo. Eu te peço, Senhor, aumenta a minha fé, que eu possa olhar para as dificuldades não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, crendo que aquilo que é impossível para o homem é completamente possível para o Senhor. Ajuda-me a enfrentar meus faraós, as situações que parecem maiores que eu, com a confiança de que não estou lutando sozinho. Tu és o Deus que combate por mim, que faz os mares se abrirem e as muralhas caírem. Que em cada batalha eu me lembre da promessa de que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. E, mesmo quando as multidões ao meu redor duvidam, murmurem ou questionem, que eu permaneça firme na tua palavra, sabendo que tua fidelidade jamais falha. Deus, derrama sobre mim uma unção de ousadia e coragem, para que eu possa caminhar na tua autoridade. Que eu possa levantar a minha vara, a minha fé, e ver o mar da incerteza se abrir diante de mim. Que todo medo seja dissipado pela tua luz, e que toda dúvida seja substituída pela convicção de que o Senhor está no controle. A tua palavra declara em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa seja viva em meu coração, lembrando-me diariamente que o Senhor me sustenta com tua mão poderosa. Eu te agradeço, Senhor, por cada luta, por cada deserto, pois sei que através deles o Senhor está me moldando, fortalecendo e preparando para algo maior. Assim como o Senhor levou Moisés e o povo de Israel à terra prometida, sei que tens uma terra de promessas para mim, e eu creio que chegarei lá, não pelas minhas forças, mas pelo teu poder. Pai, eu entrego agora todos os meus medos, todas as minhas inseguranças, todas as minhas fraquezas em tuas mãos. Toma o controle completo da minha vida. Senhor, eu me rendo a ti, pois sei que tua vontade é boa, perfeita e agradável. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Que minha vida seja um reflexo da tua glória e que eu possa ser um testemunho vivo do teu poder transformador. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade, por tua graça que me sustenta, e por tua presença constante em minha vida. Eu oro, confiando em cada promessa e crendo no nome poderoso de Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um vídeo, e se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino para receber todas as notificações, curtir e compartilhar este vídeo. Juntos, podemos anunciar o amor de Deus aos quatro cantos do mundo. Agradeço de coração a todos que estão chegando agora à nossa família Coração Renovado. Que Deus abençoe grandemente sua vida, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!